Existem jogos que não se explicam apenas por números, estatísticas ou modelos táticos. O Estádio da Luz já viu muitas grandes histórias na Champions League, mas poucas tão improváveis quanto a escrita pelo Benfica no épico triunfo por 4-2 sobre o Real Madrid. E depois do milagre da Luz, será que José Mourinho ainda pode surpreender a Europa no seu regresso ao Santiago Bernabéu após 13 anos? Vamos debater. Cara, que privilégio poder estar aqui no Estádio da Luz, mesmo que de forma virtual. É uma honra estar no palco onde vimos, nessa última rodada da fase de liga da Champions League, um dos jogos mais emocionantes da história da Champions League e certamente o mais emocionante da atual temporada do futebol europeu, que já nos dava claros sinais de que seria um grande jogo, por promover o reencontro entre José Mourinho e o Real Madrid, clube pelo qual ele trabalhou entre os anos de 2010 e 2013 e conquistou 3 títulos naquela oportunidade, dentre eles o doblete, ao vencer tanto a La Liga quanto a Copa do Rei na temporada 2011 e 2012. Lembrando que este foi o primeiro embate entre José Mourinho e o Real Madrid desde a final da Supercopa da UEFA de 2017, quando o Manchester United, na época comandado pelo Special One, perdeu dos espanhóis por 2-1 na Macedônia do Norte. Além disso, o primeiro confronto entre os campeões europeus Benfica e Real Madrid desde 1965 trazia outro importante ingrediente. Os portugueses precisavam vencer o jogo para manter real a possibilidade de avançar aos playoffs de repescagem da Champions League, enquanto o Real Madrid estava numa situação mais confortável, necessitando de um simples empate para garantir a classificação automática às oitavas de final do torneio continental. Por essa razão, era um jogo de vida ou morte aos encarnados, que dominaram as ações do jogo, pelo menos até os 30 minutos do segundo tempo, ali quando o time perdeu um pouco mais de intensidade devido ao cansaço. Inclusive, o primeiro tempo, que acabou com o triunfo do Benfica por 2-1 de virada, poderia muito bem ter terminado 4-1 se não fosse o goleiro Thibaut Courtois, autor de 8 defesas dentre as 22 finalizações do Benfica ao longo da partida. E cara, embora vencendo o Real Madrid por 3-2 até os acréscimos da partida, o Benfica estava sendo eliminado por conta de um mísero gol que dava a classificação ao Olympique de Marseille. E sem poder fazer mais alterações, José Mourinho, ali da beira do campo mesmo, pediu para o goleiro Trubin se lançar ao ataque na cobrança de falta que o Benfica tinha a seu favor no último lance do jogo, que estava para lá de quente em campo, com o Real Madrid já com 2 jogadores a menos devido às expulsões de Sérgio Asensio e Rodrigo. Pois é, e o resto eu não preciso nem dizer, né? O Estádio da Luz foi literalmente a loucura, com o goleiro ucraniano marcando o gol da classificação do Benfica aos playoffs de repescagem da Champions League aos 98 minutos, se tornando assim o 7º goleiro na história a balançar as redes pelo torneio. Consequentemente, o Trubin acabou evitando com que a temporada do Benfica basicamente terminasse naquele momento. Isso porque os encarnados já caíram nas Copas Nacionais. A propósito, eliminações que ocorreram num curto espaço de uma semana neste início de ano, devido às quedas diante do Braga nas semifinais da Taça da Liga e diante do Porto pelo placar mínimo no Estádio do Dragão pelas quartas de final da Taça de Portugal. Ao mesmo tempo, na Liga Portugal, o Benfica continua isolado ali na 3ª posição da tabela, separado a 12 pontos do 4º colocado Braga e a 10 do líder absoluto Porto, por mais que os comandados de José Mourinho ainda estejam invictos na competição, somando 13 vitórias e 6 empates até o momento da gravação deste vídeo, antes do desfecho da 20ª rodada. Não à toa, cerca de 200 ultras do Benfica foram ao centro de treinamento do clube para cobrar o presidente Rui Costa às vésperas ali da partida contra o Real Madrid, tudo devido à má temporada do Benfica, uma opinião que certamente mudou depois dessa épica vitória sobre o Real Madrid, que, cá entre nós,
teve a cara do José Mourinho. É inegável a enorme ligação que o Special One tem junto à Champions League. E ele precisava disso, né? De um grande feito, de dar uma grande vitória aos torcedores benfiquistas, afinal, a temporada irregular por parte dos encarnados deve-se especialmente às escolhas equivocadas tomadas pela diretoria na figura do presidente Rui Costa, como, por exemplo, iniciar e planejar toda a temporada 2025-2026 com Bruno Lage no comando técnico do time, inclusive fazendo toda a movimentação no mercado de acordo com as indicações do treinador que acabou sendo demitido após a derrota por 3-2 frente ao Qarabag em pleno Estádio da Luz, ainda na rodada inicial da Champions League. Portanto, José Mourinho assumiu o Benfica com o carro em movimento e mesmo assim conseguiu conduzi-lo aos playoffs de repescagem da Champions League, quando nem o mais otimista dos torcedores benfiquistas imaginava que isso seria possível, sobretudo porque no último jogo da fase de liga o Benfica teria o Real Madrid pela frente. Mas, como não existe impossível no futebol, a classificação veio da forma mais alucinante que poderia acontecer. Eu sei que é fácil falar depois, e eu não discordo de quem apontava o Real Madrid como favorito nesse jogo, porque era mesmo, mas mesmo diante disso tudo, não dava para desconsiderar uma vitória do Benfica no pulsante Estádio da Luz, porque lá, à beira do campo, estava ele, José Mourinho. E o Benfica tem feito suas melhores partidas nos grandes jogos da temporada até aqui, embora tenha sido eliminado das Copas. Mas a verdade é que os encarnados vêm sofrendo mais nos jogos menores. Nestes, sim, eles estão deixando a desejar. A exemplo dos empates contra Rio Ave e Casa Pia, ambos no Estádio da Luz pela Liga Portugal. Seja como for, o melhor ainda está por vir, pois os deuses do futebol entraram novamente em ação, desta vez no sorteio realizado pelo UEFA para definição dos confrontos dos playoffs do torneio e, de novo, teremos pela frente Benfica e Real Madrid, com o Benfica recebendo o Real Madrid no jogo de ida no dia 17 e visitando o clube espanhol no jogo de volta, dia 25. Nesta que será a primeira aparição de José Mourinho no Santiago Bernabéu desde 2013. É claro que o favoritismo é todo do Real Madrid, isso é indiscutível, mas depois de tudo o que aconteceu no Estádio da Luz, jamais podemos subestimar o Benfica, que ainda contará com o reforço dos recém-contratados Rafa Silva e Sidney. O ideal ao Benfica, obviamente, é fazer um bom resultado no Estádio da Luz de novo para tentar suportar a pressão do Santiago Bernabéu, onde a gente sabe muito bem que o ponteiro do relógio costuma girar mais devagar. Bom, e pesa a favor do Benfica nesse duelo decisivo contra o Real Madrid o fato do calendário, pois os encarnados terão uma agenda bem tranquila pela frente até a partida de volta contra o Real Madrid no dia 25 de fevereiro. Como eles já foram eliminados das Copas Nacionais, terão apenas 3 compromissos válidos pela Liga Portugal até o jogo de ida contra o Real Madrid no Estádio da Luz. Conforme você pode acompanhar aí na tela, o Benfica enfrentará o Tondela fora de casa, o Alverca no Estádio da Luz e o Santa Clara fora de casa até receber o Real Madrid. Depois terá um jogo contra o AFES, também em seus domínios, antes de embarcar rumo à capital espanhola para encarar o Real Madrid. Quer dizer, um cronograma sossegado, ao contrário do Real Madrid que segue brigando diretamente pelo título espanhol. Então, cara, com reforços, calendário favorável, a mística envolvendo José Mourinho e a Champions League, além do recente milagre da Luz, o desafio está lançado. E fica a pergunta, que mensagem José Mourinho enviaria à Europa se derrubar o Real Madrid dentro do Bernabéu? Aguardemos.